Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução da UEG, Estadual de Goiás, para a prova de medicina, né? Essa prova foi para medicina. Questão de matemática. Vamos lá, a questão diz o seguinte: a respeito da função f de x igual a 3 menos cosseno de 2x, é correto afirmar que... Aí vem várias afirmações sobre a função, né? F de x é negativo no intervalo de 0 a π, o período de f de x é igual a 4π, f de x é crescente no intervalo de 0 a π sobre 2, f de x assume valor máximo em x igual a π sobre 4, f de x assume valor mínimo igual a 1, valor máximo, valor mínimo, função negativa no intervalo, período, tudo isso são características que eu posso ver claramente se eu tiver o que da função? O gráfico, né? Aí você vem, mas professor, como eu vou desenhar o gráfico da função 3 menos cosseno de 2x? Aí é o segredo, aí você tem que ter a habilidade, o conhecimento para desenhar um gráfico assim. Não é tão difícil quanto parece. Então eu vou explicar como é que se faz. Uma das formas que você pode fazer isso. Comece pela função, eu chamo de função raiz, a função base, que tem isso aí, ó, 3 menos cosseno de 2x. Para mim, a mais importante, que vai dar mais forma, aí é o cosseno. Mas não vou fazer o cosseno de 2x, por enquanto eu vou fazer o cosseno de x. Como seria o gráfico da função cosseno de x? Ok, vamos lá. Então aqui eu peguei o quê? Por que eu peguei esses pontos? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Porque eu estou lembrando nosso velho amigo, importantíssimo amigo, do ciclo trigonométrico. Se eu tenho uma função seno ou cosseno, ele é um amigo que você tem que ter por perto, né? Para poder desenhar o gráfico, para várias questões que você encontra seno, cosseno, tangente, funções trigonométricas, ele pode ajudar muito, tá? Até faltou colocar aqui, ó. O valor da cosseno varia o quê? Que nem a da seno, menos 1 até 1, né? Ok. Então vamos lá. Vamos fazer a função cosseno de x primeiro. Vou deixar y aqui, porque vocês vão ver que eu vou trabalhar com o gráfico várias vezes. Vou deixar cosseno de x não, que vai ser o y. Eu vou fazer vários gráficos. Cosseno de x, vamos pegar o zero. O zero está aqui. O cosseno vale o quê? 1, que é o comprimento daqui até aqui, não é isso? É o ciclo trigonométrico com a circunferência de raio 1. Então ele começa aqui, ó. X com o y valendo 1. Quando ele está no π sobre 2, que é o 90 graus, o cosseno vale 0, porque você olha nesse eixo, né? Então ele está aqui. Quando ele chega no π, que é aqui, vamos colocar esses valores. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? Completa o período, aí ele começa a repetir o período da função cosseno x. Então o π, ele vai ser menos 1, que está aqui, né? Que o eixo aponta para lá, que é 1, que é o 0, que é o menos 1, nesse eixo horizontal. Então, menos 1 está aqui. No 3π sobre 2 ele volta a valer 0, você projeta aqui, né? Volta a valer 0. E no 2π ele volta a valer 1. Então, a função cosseno de x tem essa cara, que alguns já devem saber até de cor, mas para lembrar, ela tem essa cara aqui, que eu pintei em azul, né? Ok. Ah, mas ele não quer cosseno de x, ele quer cosseno de 2x. A dica é, tudo que você mexe só no x, que você não mexe na função como um todo, mas mexe só no x, acontece com a operação, digamos, ao contrário no gráfico, né? O x é esse eixo, então você imagina assim, então se eu multipliquei por 2, a ideia é crescer 2 vezes, esticar, mas não, quando você mexe com o x, se você substituir valores, você vai ver que acontece o contrário. Então o período que era 2π, em vez de esticar, vai cair para metade. Então a função vai ter esse mesmo desenho, só que o período, em vez de ser 0 até 2π, vai ficar 0 a π. E aí eu vou colocar mais 2 pontos para me auxiliar aqui, ó. O π sobre 2 cai pela metade, vira π sobre 4. E aqui eu vou ter o 3π. Isso, vou ter... é o 3π sobre 4, né? π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. E aí ela vai espremer. Então, esse gráfico aqui
vai ficar espremido, né? Esse ponto, todos os pontos vão reduzir para metade. O que era no π vai vir para o π sobre 2. Então, ele vai ficar... E o π, o 2π vai vir para o π, que é o 1. Esse valor vem para cá. Vai dizer que ele achata, né? O período, que é o intervalo em que ele começa a repetir, né? Porque daqui ele continuaria a repetir, em vez de ser 2π, agora cai para π. Essa função, então, em azul, é o gráfico da cosseno de x. Esse gráfico em verde é o cosseno de 2x. Claro, é um gráfico que eu fiz aqui no intervalo só de um período. Ele continua infinitamente para lá, infinitamente para cá, a não ser que você delimite o domínio, né? Mas, a princípio, eu estou fazendo de um período, que é o que vai ajudar a gente a resolver a questão. Porque a gente sabe que para lá e para cá é só ficar repetindo. Então, veja o cosseno de 2x. Ah, mas professor, não é cosseno de 2x, é menos cosseno de 2x. Ah, o menos, eu estou pondo o cosseno como um todo, é a função cosseno, não está lá, não é cosseno de menos x, é menos cosseno de 2x. Quando eu mexo no y, quando eu mexo na função inteira, aí acontece exatamente o que é intuitivo, né? Então ela vai inverter no y, tudo que está aqui vai para cima, que eu multiplicar por menos 1, né? O menos 1 vira 1, o 1 vira menos 1, ela inverte em relação ao eixo x. Então agora, vou fazer de outra cor, eu vou ter ela invertida aqui, ó. Tá vendo que eu estou pegando a função verde e desenhando ela rebatida, né? Tudo que é negativo ficou positivo, o que é positivo ficou negativo. Então, essa função em vermelho é a menos cosseno de 2x. Eu estou ensinando a vocês os truques, né? Truques, né? A habilidade mais rápida para você conseguir obter um gráfico quando ele é um pouco mais elaborado. Pronto, agora falta somar o 3, não é? Porque a minha função, deixa eu escrever ela aqui, a que eu quero chegar é f de x igual a 3 menos cosseno de 2x. Mas não é a mesma coisa que menos cosseno de 2x, que é a que eu já tenho ali o gráfico em vermelho, mais 3. Não é a mesma coisa? Então, o que eu estou fazendo? Estou somando 3 a esse gráfico que está em vermelho. Como eu estou somando como um todo, é o menos cosseno de 2x, que é o y, é tudo, né? É o valor de y, que eu estou somando 3, vai ser mais intuitivo. É só o quê? Subir, porque eu estou mexendo no y e colocando mais. Se fosse menos, descia o gráfico. Então, ele vai subir 3 pontos. Então, o menos 1 vai vir, essa linha do menos 1 vai ser 0, 1, 2, vai vir para o 2. O 0 vai vir para o 3, 1, 2, 3. Só para ter um referencial aqui. E o 1 vai vir para o 4, né? Porque vai subir 3, 2, 3, 4. Então, vamos passar cada ponto com 3 para cima. O 1 vem para o 4. Esse ponto... Não, tem que olhar o vermelho, né? Cuidado, estou olhando o vermelho. Esse menos 1, 0, 1, 2, vai vir para cá. Esse ponto vem para cá. Esse aqui, que está no 0, vai subir aqui para o 3. Vai subir 3 pontos. Esse ponto aqui do π sobre 2... que está no 1, vai subir até o 4. Esse ponto que está no 0, vai subir 1, 2, 3, vai vir aqui. E esse ponto que está no menos 1, que é o π, menos 1 com 3, vai vir até o 2. Então, eu vou ter isso aqui. Finalmente, essa função aqui é a função do exercício, que é 3 menos cosseno de 2x, que é o mesmo que menos cosseno de 2x mais 3. Então, eu vou responder agora as alternativas olhando para essa em preto. Ah, mas se eu quisesse continuar, era só ir continuando para cá o gráfico. Ele repete, né? Mesma coisa para cá, ele vai repetindo. Mas eu vou focar nisso aqui porque ele tem tudo, digamos assim, né? Então, agora vamos julgar as alternativas. A, B, C, D e E. Vamos lá. Letra A. F de x é negativo no intervalo de 0 a π? 0 a π é bem o que eu desenhei. Ela é negativa? Não, a função está toda acima do zero. Ela é sempre o quê? Positiva. Então, essa afirmação é falsa. A B afirma que o período de f de x é igual a 4π. Não, era se você caísse na ideia de que, como multiplicou por 2, o período dobraria. Mas quando mexe com x, acontece o oposto, né? Por exemplo, se eu somo no x,
a função anda para a esquerda, o gráfico. Se eu subtraio alguma coisa naquela parte que tem um x só, ela vai para a direita. Aqui, como ela multiplicou por 2, o período caiu para metade. Como o período da função cosseno era 2π, então caiu para π. E aqui está falando que é 4π. Errado. A afirmação está errada. Falsa. F de x é crescente no intervalo de 0 a π sobre 2? Bom, 0 a π sobre 2. 0 está aqui, π sobre 2 está aqui. Nesse intervalo ele é crescente? Sim. 0 a π sobre 2. O intervalo ele é crescente. Opa! Isso mesmo. Ela é crescente, certinho, verdadeiro. D. F de x assume um valor máximo em x igual a π sobre 4? Vamos ver? Π sobre 4 está aqui. Ele assume esse valor, não é o máximo. Não é o máximo, ele assume em π sobre 2. Então, é falsa. E a E. F de x assume um valor mínimo igual a 1? Não, o valor máximo que ela assume é esse aqui, ó, 4. A função assume o valor 4. Esse aqui está errado também. Ou seja, o gabarito correto é a da letra C de casa. Então, essa questão testava se você tinha essa habilidade, esse conhecimento de manusear gráfico. Né? Pelo menos é uma forma bem prática de resolver, era você desenhar o gráfico, porque depois você viu que eu só fui olhando, dizendo falso, verdadeiro, foi tranquilo. O problema era você ter essa habilidade de ir desenhando o gráfico final, saber essas operações, como que você desloca o gráfico. Beleza? É isso aí. Continue praticando e até a próxima resolução.